Vamos falar sobre o medo. Todo mundo tem medo. Quem não tem medo não é uma pessoa normal. O medo nada tem a ver com a coragem. O medo também não é um sinal de fraqueza nem de covardia. Pelo contrário, ele é uma reação involuntária e natural com a qual o ser humano convive ao longo de vários momentos da vida. Para que serve o medo? O medo está presente em todos os seres humanos. O medo, eu estava falando, é igual ao colesterol. Tem um colesterol bom e tem um colesterol ruim. Nós vamos ver mais adiante os detalhes desses dois tipos de medo. Ele está presente em todos os seres humanos e é para proteger as pessoas de ameaças. O medo é uma ameaça, é uma emoção que reage de acordo com os nossos filtros mentais. Ou seja, o medo te ajuda a se afastar de um acontecimento para o qual você não está preparado para enfrentar. O que existiria se não tivesse o medo, né? O medo tem a função fundamental de assegurar a sobrevivência. E se as pessoas não tivessem medo, elas iriam morrer. Sem medo, as pessoas iriam atuar de uma forma imprudente ou se colocar em risco. E, por essa razão, claro, iriam morrer. Então, as pessoas sem medo, elas estariam mortas nessa altura do campeonato, porque atravessaria a rua de uma forma impotente, etc. O medo, então, funciona como um regulador de conduta, avisando para a gente dos perigos. Em tese, apenas em tese, seria possível não sentir. Mas para isso é preciso que a pessoa não tenha uma preparação biológica para o medo. Todo mundo tem. A pessoa precisaria sofrer lesões cerebrais bem específicas, e raramente acontecem, a não ser de forma intencional, tirar uma parte do cérebro que é responsável pelo medo. Mas essa pessoa não ia viver muito tempo, ia se colocar em risco. O medo é uma das emoções básicas, considerada primária e universal, que gera grandes consequências sobre o nosso organismo. E foi encontrado medo em todas as culturas que foram estudadas. O medo nasce no cérebro, que origina a reação de alarme do organismo. Toca um alarme, perigo, 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 se cuida. Esse daí seria o medo, a função do medo. A principal estrutura aqui do cérebro que se encarrega do medo se chama amígdala. Amígdala em latim tem o nome de amêndoa, porque nós temos a amígdala na garganta e temos também outra estrutura feito amêndoa ou amígdala no cérebro. E quando essa sensação de medo nos invade, nosso corpo ativa um circuito para proteger a gente, nos preparando para lutar ou para fugir. Por exemplo, o coração bombeia mais rápido, por caso se é necessário correr, você vai ter mais sangue à tua disposição, vai produzir mais suor, a respiração se acelera, o sistema digestivo e o sistema imunológico deixam de gastar energia para o caso se é necessário lutar e fugir, e uma grande quantidade de sangue fica concentrada nas pernas, para o caso da gente precisar correr. Uma advertência aí. O sistema, especialmente imunológico, deixa de gastar energia para ser necessário lutar ou fugir. Mas na medida que você enfraquece ou desacelera o sistema imunológico, você está abrindo portas para doenças. Se você vive constantemente com medo, você é mais propenso a adoecer, porque o teu sistema imunológico está mais enfraquecido. Em alguns casos, o organismo reage de maneira exagerada ao medo, fazendo com que esse estado de alerta, que é benéfico em muitos momentos, transforme-se no estado patológico, doentio, quando o medo se transforma em fobia. A fobia é um medo irracional, é uma antecipação do medo ou ansiedade. A sua característica mais importante da fobia é o comprometimento da relação que a pessoa estabelece com o mundo que a cerca. No caso da fobia, o medo não prepara o indivíduo para decidir entre lutar e fugir. O medo paralisa a pessoa
e impede que ela se relacione com o seu objeto de medo. A Ingrid pergunta: medo e nervoso é a mesma coisa? Não, não é não, Ingrid. O medo tem alguma coisa que você interpreta, que pode ser verdadeiro ou não, como uma ameaça à tua integridade física ou psicológica. Isso daí é uma coisa. O nervoso é outra coisa, é uma sensação de desconforto e você nem sabe muito bem do que você está tendo medo. A pergunta anterior da Heloísa é o seguinte: se medo e ansiedade estão juntos? Estão sim. A ansiedade vai gerar medo. Por quê? Porque a ansiedade é uma expectativa em relação ao futuro. E se esse futuro for ameaçador na tua cabeça, você vai ficar com medo. Voltando aqui para a fobia. O problema é que na atual sociedade, a maioria das respostas de enfrentamento que nós precisamos dar para neutralizar as ameaças que são percebidas, reais ou imaginárias, não são respostas físicas. Aquele mecanismo todo que eu falei de coração acelerar, sangue ir mais para as pernas, etc., são para uma resposta física. Mas nós não somos mais perseguidos por feras, pelo menos as feras que a gente chama lá da período pré-histórico. As feras de hoje são diferentes. As respostas mais adaptativas hoje aos nossos medos seriam respostas intelectuais, que não requerem nenhum tipo de desgaste físico. Entretanto, o nosso corpo ainda não atualizou nossa reação. Nós reagimos da mesma forma que reagimos há milênios. Você pode ter uma ameaça moral, alguém passar trote, fazer bullying, etc. Você vai ter a mesma reação no teu corpo, como se fosse o ataque de um tigre de dente de sabre. A Lídia pergunta se a insegurança acontece também por medo. Sim, porque você passa a ter o medo de não saber como vai lidar com as coisas que poderão acontecer. Muitas situações podem desencadear o medo, desde uma barata até um revólver apontado para a tua cabeça. E o cérebro é ativado involuntariamente quando sofre tais estímulos estressantes, liberando substâncias que disparam o coração, tornam a nossa respiração ofegante e contrai os músculos. Essa é a conhecida reação de luta ou de fuga, ao qual o medo está associado, ligado ao instinto de sobrevivência. Se as pessoas não sentissem medo, elas não viveriam por muito tempo. Isso porque nós íamos fazer muita bobagem sem pensar. Andaríamos entre os carros de alta velocidade, atravessaríamos a rua sem olhar, ficaríamos perto de animais ferozes, pularíamos de prédio, etc. Não sobreviveríamos. O medo, portanto, é um freio que nos ajuda a pensar nos riscos e nas consequências de fazermos alguma coisa. E também é uma resposta imediata nos momentos em que sentimos amedrontados e precisamos agir. Agora vamos refinar um pouco nossos conceitos sobre o medo. Prudência ou medo? A palavra latina para o termo prudência aponta para previsão, sagacidade. É um encurtamento do termo latim providere, pré, que significa antes, e vedere, ver. Então, a prudência é prever, ver antes. Ou seja, uma pessoa prudente é aquela que busca ver antes, que mede os riscos e se planeja. Não é uma pessoa travada, não é uma pessoa estática, mas ela sabe que projetar é o melhor começo antes de executar qualquer coisa desejada. E, como diz o meu parceiro das lives de quarta-feira, é uma frase até que foi dita inicialmente, pelo que eu saiba, por John Kennedy, foi: a melhor hora de consertar o telhado é antes da chuva. Então você não vai esperar a coisa acontecer para você tomar as providências. Vai ficar muito mais complicado. O Fábio Rimmer diz: o medo proporciona uma mudança radical no nosso humor, a pronto de brigar com tudo e com todos ou não? Pode ser que sim, Fábio. Se eu tenho medo de você, eu vou ficar tão alerta que eu vou até te atacar por prevenção. Eu acho que o Fábio vai me atacar, então antes que ele me almoce,
eu vou jantá-lo. Então, essa é a ideia. Às vezes você pode atacar uma pessoa porque você tem medo dela, medo que ela possa fazer. A Brenda pergunta o que fazer para acabar com o medo exagerado. Daqui a pouquinho eu vou explicar. Então eu estava falando que melhor se você tem uma situação que te ameaça, é melhor você, realmente, não é uma imaginária, uma situação real, concreta, é melhor você tomar providências. É aquela história, melhor a hora de consertar o telhado é antes da chuva. A prudência, ela está mais associada à cautela ou à precaução. Disse que uma pessoa é prudente quando ela pensa antes de agir ou deixa de agir se as consequências forem negativas. A prudência se opõe à impulsividade. É uma virtude intimamente associada à inteligência, à reflexão e ao autocontrole. Em situações complexas, é um verdadeiro tesouro você agir com prudência. O Rony, que também é formado em Direito, ele diz: em Direito é a legítima defesa putativa, quando supomos que vamos ser atacados. Se você acha que vai ser atacado, você se defende. Então essa afirmação do Rony serve como resposta também para o Fábio, que perguntou se muda o nosso humor e se nós podemos atacar alguém. Se eu acho que você vai me atacar, eu, em legítima defesa putativa, nome legal esse, putativa. Se eu acho que você vai me atacar, em legítima defesa putativa, eu te ataco antes. O problema é que muitas pessoas fazem da prudência um pretexto para não agir. E elas acabam sendo, na verdade, mais covardes do que cautelosas. A nossa mente nos antecipa inconscientemente todos os desfechos possíveis para situações que nós enfrentamos. Por isso, para atravessar uma rua movimentada, a nossa mente antecipa a ideia de que existe a possibilidade de um acidente, de sermos atropelados. O problema começa quando a gente não consegue mais gerenciar esses medos. Em geral, a maioria das pessoas não vai deixar de atravessar uma rua por medo. A Brenda faz uma pergunta aqui, que é a seguinte: o medo pode levar ao pânico? O que fazer nessa hora? Tecnicamente, Brenda, pânico é uma doença, uma síndrome, um conjunto de sinais e sintomas com características bem diferentes do medo, tendo apenas em comum o medo de morrer, perder o controle e enlouquecer. O que não é coisa pouca, não, é muita coisa. Então, a síndrome do pânico é uma coisa, mas não é uma pessoa medrosa. Ela tem um ataque de alta ansiedade, e naquele ataque de alta ansiedade, ela se sente tão mal que pode achar que está infartando, vai perder o controle ou vai enlouquecer. Isso é a síndrome do pânico. O que você está chamando de pânico, como a maioria dos leigos chama, é o pavor. Você fica paralisada de medo diante de uma situação. Você vê uma cobra, uma barata, dependendo da pessoa, até uma lagartixa, faz ela entrar em desespero. Então, pânico no sentido técnico é ligado ao síndrome do pânico, que é um profundo mal-estar, mas o medo pode te levar ao desespero, um medo muito intenso. E às vezes o medo é tão intenso que você não aguenta a intensidade do medo e você desmaia. Uma espécie assim de queimou o relé, queimou o fusível. Sabe, não aguento isso, aí desliga. Uma pessoa emocionalmente saudável é capaz de ousar, não de uma maneira imprudente, mas é capaz de prever, planejar e calcular. Ela sabe que não vai ter garantia sobre tudo que ela faz. Não tem garantia nesse mundo. Não tem incertezas no mundo incerto. Também sabe que os erros e os enganos são possíveis. Não é preciso também ficar com medo deles, porque com os erros você aprende muito. A prudência não é exatamente medo, mas a prudência é mais responsabilidade. E anteriormente eu falei para vocês do medo tipo de colesterol, do colesterol bom e colesterol ruim. E fiquei mais adiante explicar. Chegou a hora do mais adiante. São os medos funcionais e os medos disfuncionais, os bons e os maus.
Então, repetindo, da mesma forma que existem o colesterol bom e o mal, existe também os medos bom e mal. O medo bom ou funcional é aquele que a nossa mente às vezes pode ser é aquele que nós somos alertados para perigos reais. Quando você é alertado para perigo real, esse medo é funcional no sentido que ele te protege. A Lúcia pergunta: como saber se o medo é apenas imaginário? Nesse momento, o que está acontecendo, Lúcia? Tem uma ameaça presente? Não. Se não tem uma ameaça presente, é uma ameaça imaginária. O medo, gente, nunca está no perigo, está em nós. No perigo está a situação. Você vai tomar uma providência. O medo é o que poderá acontecer. E olha só, se poderá acontecer, poderá também não acontecer. O prédio pode cair aqui? Pode. Mas também pode não cair. Esse é o medo imaginário. Qual é a base real para que eu tenha medo que o prédio caia? Não tem nenhum sinal que me avise que o prédio está em perigo. Se eu não tenho esse sinal, esse medo é imaginário. Assim, o prédio está tremendo, tem uma rachadura enorme na parede, tem avisos nítidos que há esse risco. Mas se eu ficar só imaginando, eu vou lutar contra fantasmas e nunca vou ganhar. É isso que acontece com quem tem muito medo. Está brigando com fantasma. E o medo nunca está no perigo, mas em nós. Perigo o prédio rachou a parede aqui, o prédio está tremendo, está fazendo barulho danado. Esse é perigo. O prédio pode cair, é o medo que está na minha imaginação. E a minha imaginação me remete para o futuro. Não é uma ameaça que vai acontecer, claro que vai acontecer agora. É uma ameaça para o futuro. Como o futuro não existe, é um tempo imaginário, o meu medo simultaneamente ou similarmente é imaginário. Song Yun-ju. Esse nome me parece mais coreano, né? Boa noite. Eu descobri essa semana que um dos motivos de eu não dormir à noite, sem trocar a noite pelo dia, é porque muitas coisas ruins me aconteceram à noite, inclusive a morte do meu esposo. E parece que essas coisas ruins acontecem a ela desde criança. Song Yun. Coisas ruins acontecem a qualquer hora, querida. Você está associando a coisa ruim à noite. Mas coisa ruim acontece de dia, de madrugada, a qualquer hora. Você está fazendo uma vinculação equivocada. A noite não causa coisas ruins. A noite vai causar o que a noite causa. E as coisas ruins vão acontecer independentemente do horário do dia. Ela confirma, sim, é coreano. Song Yun-ju. Legal. Então, Song, a noite não tem nada a ver com teus medos. Você criou um vínculo equivocado. Por exemplo, se você foi mordida por um cachorro, se você ouve um latido, você fica morrendo de medo. Mas aquele latido não é uma ameaça. Não é mais aquele cachorro que te atacou. O medo por si só ele é positivo e imprescindível. Mas em algumas ocasiões ele pode ser um problema. E quando é que isso acontece? No momento que esse medo que você tiver passar a ser disfuncional. Quer dizer, quando a situação gerada não é de perigo. Quando a consequência de sentir esse medo ainda é pior para você do que se aconteceria se você não tivesse sentido medo. Por isso é possível diferenciar os dois tipos de medo. Então vamos lá aos medos. O medo funcional, ele é ativado diante de um perigo real e ajuda a gente a sobreviver. Ele também é adaptativo, porque permite ajustar o nosso comportamento às situações em nosso benefício. Esse medo também é útil, porque faz com que a gente esteja alerta diante de uma situação que implique em algum risco e age em nosso benefício nas situações perigosas. Por exemplo, quando você deixa de caminhar numa estrada pela beirada de um abismo, esse medo é funcional. Aquele medo que você tem de uma doença grave que te faz ir ao médico, ele te ajuda a se prevenir. Esse medo é real, é funcional.
te ajuda a sobreviver. Já o medo disfuncional, ele atrapalha a tua vida e atrapalha seu desempenho normal. Ele não é adaptativo nem útil para as pessoas. Por exemplo, se você tem um forte medo de avião, você nunca usa esse tipo de transporte. E a consequência é você vai levar muito mais tempo para chegar onde você quer se você for com outro tipo de veículo do que com avião. E esse medo não se deve unicamente a um perigo real, senão ao conjunto de experiências e de crenças que formam teus filtros mentais. Você interpreta que cai um avião, morre 50 pessoas, 100 pessoas. E quantas morrem na estrada com desastre de ônibus, de carro? O Fábio Rimmer fala o seguinte: e quando estamos num turbilhão de emoções, tanto positivas como negativas, a ponto de fazer mudanças radicais, o medo cresce ou não? São outros sintomas? Diante do que você está falando, Fábio, você fazer mudanças radicais na sua vida vai dar um desconforto. Ou seja, você vai sair da tua zona de conforto, aquela área que você estava acostumado a agir, e vai para uma área desconhecida. Nessa área desconhecida, você pode se dar mal, porque é desconhecida. Você pode tropeçar, errar, as pessoas não te acharem tão inteligente porque você faz algumas bobagens. Então, ao sair da tua zona de conforto, você corre riscos. E o medo da aprovação ou desaprovação das pessoas é grande. Você sai da zona de conforto e vai para uma zona de crescimento. E todo crescimento implica alguma dor. É desafio, é coisa nova, até você se habituar e dominar aquela nova área. Então esse medo ali é uma apreensão em relação a um possível fracasso. Se você confia em você mesmo, entende que não existe fracasso, apenas resultados, e você vai ajustando a pontaria, você vai tendo experiências de aprendizagem, você não vai sentir tanto medo. Você vai se sentir desafiado. E as pedras do caminho fazem parte do caminho. Então não tem problema você dar uma tropeçada e errar. Você vai aprender com os erros. Mas muita gente teme aprender com os erros. O perigo pode ser uma realidade, mas o medo disfuncional, de certa forma, é uma escolha que a gente faz. Heloísa diz que bom, então eu estou crescendo e aprendendo. Boa, Heloísa. Heloísa, você nasceu para ser feliz e não para ser perfeita. Para com esse negócio de perfeição. Isso não existe, não é humanamente possível. Qual o problema de você errar? Errar é aprender. A gente não aprende por tentativa e erro. A gente não é por tentativa e acerto. A gente aprende por tentativa e erro. E não é o erro que ensina, é corrigindo o erro que você aprende. E quantas oportunidades as pessoas perdem pelo medo de perder? Não permita que o medo do que possa acontecer faça com que nada aconteça. Isso é o que é pior, né? Não vou fazer isso porque pode acontecer tal coisa. É curioso pensar uma coisa, é muito curiosa mesmo. Os animais, o mecanismo de medo só são ativados quando os perigos são reais. O cachorro, o gato ou qualquer outro bicho não fica com medo do que poderá acontecer. Acho que ele não imagina isso não. Quando tem um perigo real, ele se mexe. Todos os seus circuitos neurológicos começam a funcionar quando ele está no perigo real, quando a vida dele está correndo perigo. E os animais selvagens fogem dos perigos que realmente vêm. E uma vez que escaparam desses perigos, eles não se preocupam mais, estão de boa, vão dormir, vão fazer outras coisas. A Ana Cláudia da Mil Doce Festas diz: fui deseducada, bota aí, educada em parênteses, ouvindo, se você fizer isso, você vai se arrepender. Tudo que é novo me dá medo, medo de estar fazendo errado. É isso que eu falei da zona de conforto. A Ana Cláudia faz uns doces maravilhosos. Mas se ela se atrever a fazer outro tipo de doce ou outra receita, é um empreendimento novo. Ela vai ficar apreensiva, com medo de falhar, com medo de errar. Eu errei, não sei o quê. Qual é o problema de errar? Você não está aprendendo? E você nasceu sabendo fazer doce? Não. Você não passou por um período de aprendizagem?
Vá em frente. Repita, você nasceu para ser feliz e não para ser perfeita. A Lídia diz que a meditação leva ela a ficar no aqui e agora e ajuda a observar e aceitar. Ótimo, continua na meditação. Está fazendo bem para você? Continua. O medo é racional quando nos previne contra males reais e nos leva a agir com prudência. O medo é classificado como sendo irracional quando é uma reação exagerada sobre supostas situações ameaçadoras que poderão acontecer no futuro. O medo ruim ou disfuncional deriva de supostas situações ameaçadoras que poderão acontecer no futuro. Ele sempre está voltado para alguma coisa que poderá acontecer, não para alguma coisa que está acontecendo nesse momento. Uma observação muito importante: se algo poderá acontecer, também poderá não acontecer. Pensa nisso. Se há um tipo de perigo diante do qual você gasta uma energia inútil, é o perigo imaginário. O que vai acontecer se o avião cair? Será que eu vou ser demitido no final do ano? Será que alguém vai me perseguir por essa rua? Então o maior gasto de energia é contra os perigos imaginários. O que vai acontecer se o avião cair? Será que meus filhos podem voltar para casa sozinhos? Meu parceiro vai me abandonar? Tudo isso desencadeia o circuito explicado anteriormente, que mantém o corpo alerta, provocando picos de pressão arterial, já que não tem sentido algum desses medos. Sempre que uma situação se apresenta, nós podemos lidar com ela, mas não podemos, atenção ansiosos, não podemos ligar com algo que é apenas uma projeção mental. Nós não podemos lidar com o futuro, entendam isso. Não podemos lidar com o futuro. O escritor Mark Twain disse, e muito bem, o seguinte: eu sofri por muitas catástrofes na minha vida, e a maioria delas nunca aconteceu. A condição psicológica do medo, psicológica, ela está separada, divorciada de qualquer perigo real, qualquer perigo concreto. Ela surge de diversas formas. Por exemplo, desconforto, preocupação, ansiedade, nervosismo, tensão, temor, fobia, etc. Esse tipo de medo psicológico é sempre de algo que poderá acontecer, não que esteja acontecendo agora. A Hilda pergunta, ou ela pergunta ou afirma. Ela afirma, não botou ponto de interrogação. A rotina pode desfazer o medo? Exemplos: os médicos e a enfermagem de Covid. Sim, a rotina pode, porque você se habitua àquela situação. Aquela situação que era altamente estranha se torna habitual, rotineira, você se adapta. É da natureza humana se adaptar. O ser humano consegue morar lá no Polo Norte, o ser humano consegue morar em frente à linha do trem e dormir. A gente se adapta a tudo. Essa é uma boa qualidade humana. E trabalhar num hospital com Covid, a princípio imagino que seja assustador, mas à medida que você se habitua àquele ambiente, você não fica tão apavorada. Você está aqui e agora, enquanto a tua mente está no futuro. E esse fato gera ansiedade. Você está aqui e agora, e a tua mente está muito mais lá na frente. Além disso, se você se identificar com a tua mente e tiver perdido contato com o momento presente, com o agora, essa ansiedade vai te acompanhar constantemente. Então as pessoas que vivem em função do futuro, seja ele próximo ou distante, vão sentir ansiedade. A pessoa sempre pode lidar com o momento presente, mas não consegue lidar com algo que seja apenas uma projeção mental. Não é possível lutar com o futuro. Lutar com o futuro é o mesmo que brigar com o fantasma. Não dá. Agora vamos falar sobre o medo que é bem universal, que é o medo da morte.
A Lúcia Goulart sempre fazendo pergunta boa. Ok, então eu arrisco. E se o medo for muito prejudicial? Se o erro for prejudicial? Você não vai errar de propósito. Se você errar, você errou. E vai ter que arcar com as consequências. Só isso. Agora, ficar com medo de cometer um erro muito prejudicial, sem que exista uma possibilidade bem concreta disso, como é que fica? Então, Lúcia, você pode cometer erro muito prejudicial. Você pode sair com o carro, bater num poste, matar alguém, qualquer coisa assim. Todo mundo pode. Mas como é que você pode prever o futuro? Você vai viver acuada pelo medo supostamente muito prejudicial? O Léo diz que escutou uma frase muito interessante. Depois ele fala que a frase é: depressão é excesso de passado, estresse é excesso de presente e ansiedade é excesso de futuro. Eu tenho uma frase um pouquinho melhor, na minha opinião. Pode ser que não seja. Vocês julguem. Eu digo que quem vive no passado vive em depressão, quem vive no futuro vive em ansiedade e quem vive no presente vive em paz. Com o presente você pode lidar bem, porque ele está aqui na tua frente, você está lidando com ele agora. Agora, ficar imaginando coisas que poderão acontecer ou querer mudar o que já aconteceu é impossível. Se você ficar no presente aceitando a realidade do momento, você está em paz. Aqui na tua frase eu discordo que o estresse é excesso de presente. Não. O estresse não é o que acontece que te estressa, Léo. É o que você pensa sobre o que acontece. Não existe nem situação estressante. Existem reações estressadas e pensamentos estressantes. A situação é neutra. Depende de como cada um a classifique. Mas eu vou falar sobre o medo da morte, para apaziguar aí a quem tem medo da morte. Não é necessário ter medo da morte. A única certeza que você tem na vida é que vai morrer. Tudo mais é incerto. Então, por que se preocupar com a certeza? A morte é uma certeza absoluta. Vocês já notaram que 100% das pessoas morrem e não 99%? No que se refere à morte, todo o desenvolvimento científico e todos os avanços da medicina não fazem a menor diferença. 100% das pessoas ainda morrem da mesma forma que costumavam morrer há 10 mil anos atrás. Tem remédio, tem vacina, tem isso, tem aquilo, mas no final da história acaba morrendo. Quem nasce morre, não tem exceção para isso. Com relação à morte, nós podemos esquecer dela completamente. Ela vai acontecer. E quando acontecer, tudo bem. Que diferença faz como ela acontece? Se você foi morto num acidente de automóvel ou se morreu numa cama de hospital, não importa muito. Você vai morrer. E não tem aquela história final feliz. O final é a morte, não tem morte feliz. Morreu. Uma vez percebido o ponto que a morte é certa, que essas questões de como vai morrer são formalidades, como morremos, onde morremos, a única realidade é que nós vamos morrer. E aos poucos vocês vão aceitando o fato. E para concluir o raciocínio, o medo é o pior tipo de sepultura, gente, porque ele enterra uma pessoa viva. O medo é o pior tipo de sepultura, porque enterra uma pessoa viva. A Heloísa diz que o fim é o mesmo, não importa os meios. Eu acho que importa um pouquinho, mas o que importa é que no fim é o fim mesmo. Vai acabar. Como não faz tanta diferença. A Aurora me lembra para falar sobre a aula de degustação. A aula de degustação faz parte do curso que eu dou às quintas-feiras pelo Zoom. O horário é 5h30 às 7 da noite. Essa aula no Zoom, vocês falam, vocês aparecem, não precisa escrever nada. O telefone que está na tela é 21 991 16 1999. É só mandar uns WhatsApp e dizer: quero participar da aula de degustação. A próxima aula de degustação, o tema vai ser cobranças, reclamações e elogios.
nos relacionamentos. Isso daí é muito importante, que a gente estraga bastante relacionamento por cobrar demais, por reclamar demais e por elogiar de menos. Vamos aprofundar esse assunto. Então, é só mandar um zap para esse número, 21, que é Rio de Janeiro, 991 16 1999. A Olímpia diz que ela tem medo de sentir medo. Olímpia, você, até onde eu sei, você é muito bonita, mas você é humana também. Você vai sentir medo, é normal, não tem problema nenhum. Agora entenda que medo não é uma ordem, é só um pensamento. Você não tem que obedecer aos teus pensamentos, especialmente os pensamentos medrosos. A Lídia diz: é bom lembrar que todos os dias temos uma passagem relativamente curta aqui na Terra. Temos sim, Lídia. Comparado à eternidade, a nossa passagem é muito breve. Agora, dá para desperdiçar tempo vivendo com medo? Viver com medo é viver pela metade. Não se entregue a teus medos. Se você falar assim, dane-se medo, eu vou em frente. Se você perceber que esse medo é disfuncional, não tem uma razão forte para você viver com medo. A Marta Santa Rosa diz que é muito cobrada por tudo. Então, Marta, uma boa ocasião para você melhorar esse aspecto é você assistir a aula e, se possível, convidar para a aula de degustação a pessoa que te cobra. Porque ela vai aprender que cobrar é uma besteira enorme no relacionamento. A Mariana pede para repetir o tema da próxima aula e o telefone. O telefone está escrito aí, 21 991 16 1999. Mandar, quero participar da aula de degustação. Aí na quinta-feira de manhã você vai receber um zap com um link para assistir a aula. E o tema da aula, ela pede também, a Mariana, é cobranças, reclamações e elogios nos relacionamentos. Não é só relacionamentos de casal, não, relacionamentos em geral. A Ana Cláudia está dizendo: quando eu saí da Tupi, ela achou que ela não iria se acostumar. Ela disse que eu morri e renasci muito melhor. Fênix ainda. Já me chamaram de várias coisas, Ana Cláudia, de Fênix ainda não. Eu queria agradecer a todos a presença. Fiquem todos na paz. Um beijo. Até a próxima. Tchau e